Aqui, como eu coloquei, nós vemos o presente com os olhos do passado, né? E daí, vendo o presente com os olhos do passado, nós vamos criar a realidade do presente conforme aquelas crenças do passado. E a gente vai ficar perpetuando sempre o passado no futuro, e a gente nunca vai sair da roda kármica. E eu peguei uma frase que o Lama falou lá no curso, que é assim: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Então, o Buda, ele sintetizou, né? Porque ele não falou que da crença inconsciente, do sentimento que está inconsciente, do pensamento que está inconsciente, porque, que eu falei, às vezes aquele pensamento, ele está no nosso inconsciente, né? Às vezes são crenças que estão lá no nosso inconsciente que fazem com que a gente atue. Todos nós, né, temos essas crenças que nos limitam, que a gente já tem muitas vezes até a consciência da melhor maneira de agir. Só que quando a gente está naquela situação, a gente acaba agindo da maneira mais inadequada. Por quê? Se você sabe, é porque tem uma carga emocional. Lembra que eu falei lá no início? Quem chegou atrasado, gente, depois vai ficar, dê uma olhadinha lá no início, quando tiver, que eu vou passar a gravação para vocês. Lembra que quando a gente interpretou aquela situação, a gente interpretou numa emoção muito forte. Então, o que mantém a crença ativa é aquela emoção que a gente criou naquele momento que a gente concluiu algo sobre uma experiência. Por isso que eu digo, às vezes, por que é muito difícil a gente perdoar alguém? Tenho certeza que todos vocês já tentaram perdoar alguém e fracassaram. Você racionalmente é uma pessoa boa. Só que a carga emocional é que mantém a crença da dificuldade de perdoar. Então, você já tentou perdoar pessoas, você disse, não, eu entendi que ela não fez por mal, vamos recomeçar, vamos mudar essa situação. Tudo bem, mas quando você chega perto da pessoa, já sobe aquela mágoa de novo, tudo aquilo que você fez, que você pensou, achou bonito, não vai. Por quê? Você já aprendeu o que é o perdão. Mas aquela carga emocional da mágoa que está cristalizada é que impede a gente de dar esse passo. Por isso que eu digo, o que mantém a gente é as emoções, que eu sempre explico nos cursos. As emoções são as toxinas do nosso sistema quântico e que vão para o corpo e que também vão ser as toxinas que vão gerar as doenças. E por isso que eu vou reforçar vocês, sempre que vocês estiverem nessa vida atual, vivendo um momento que venha uma emoção muito forte, não concluam nada. Não concluam nada sobre a vida, sobre aquela pessoa, não falem nada, não pensem nada numa emoção forte. Sempre que você estiver numa emoção forte, respire lento e profundamente e tente aí se desfazendo daquela emoção. Porque muitas crenças, elas vêm. Eu trabalhei uma moça que não podia ter filhos, em regressão e terapia de vidas passadas, ela viveu uma vida, ela tinha 8, 9 filhos, um marido ausente, uma vida miserável, e ela chegou uma hora próximo da morte que ela concluiu assim, eu nunca mais quero ter filho, mas ela concluiu, eu nunca mais quero ter aquele amargor, né? E aquilo ela carregou, hoje ela não sabia disso, ela queria ter filhos, tudo mais, mas aquela crença dela ter concluído com aquela mágoa, né? Ou nunca jure em amor eterno para ninguém, a maior furada que você pode fazer é jurar amor eterno para alguém. Entende? Eu trabalhei uma outra moça uma vez, ela já tinha uns 20 e poucos anos de casado, o casamento não estava funcionando, mas
ela não conseguia se separar, não dava certo. Daí a gente fez umas 10 regressões entre ela e o marido dela, e nada fluía. Não, a gente não conseguia encontrar. Ela mudava um pouquinho, ficava mais fortalecida, mas ela não conseguia dar aquele primeiro passo. Até que a gente chegou na origem. Quando que foi a origem? Assim, quando a gente morre e tem que ficar numa frequência alta para a gente poder ir para o plano astral superior. Se a gente morre no medo, na tristeza, na mágoa, na culpa, na raiva, é uma frequência tão densa que mesmo que os seres de luz venham, a gente está numa frequência tão densa que a gente não acessa, não enxerga e não percebe eles. Ela morreu numa tristeza muito grande numa vida passada e ela não ficou no astral inferior daquele mais pesado da baixaria maior. Ficou no astral inferior mais leve, mas não conseguiu ser resgatada. E ali ela ficou na dor, sofrendo. Ali ela encontrou a alma que seria o marido dela hoje, né? E daí o que aconteceu? Ele apoiou ela, e daí eles aos poucos se ajudaram, foram resgatados para o plano espiritual e fizeram um juramento que eles iam ficar juntos para o resto da eternidade. Tudo que você fala com fervor, assim, mesmo uma emoção negativa pode ser uma emoção positiva, com muito fervor, aquilo gera uma crença. Ali ela fez um acordo, eles fizeram um contrato, né? E hoje, por pior que estava dificultando a evolução deles, eles não conseguiam se separar. E depois que a gente desfez essa crença, esse contrato, ela conseguiu fazer a separação. Hoje, ela até estudou psicologia, depois fez esse curso de terapia de integração espiritual que eu dou, que trabalha com a terapia de vidas passadas. Hoje ela está com uma outra pessoa. Então, tudo, gente. Por exemplo, voto de pobreza. Você faz aquele voto com fervor. Daí, depois, aquilo você carrega para outras encarnações. Ou voto de castidade. Como é que hoje você vai estar livre para ter uma vida sexual plena se você é casta, você é de Jesus, você está traindo Jesus, entende? Então, tudo que a gente faz com fervor, ou com raiva, com medo, com culpa, falar coisas ruins sobre a gente numa energia... Por isso que eu digo, gente, tá na emoção, vai respirar, vai fazer alguma coisa, mas não fale nem pense nada naquele momento. Porque tudo acaba se cristalizando. E até desejando mal para outras pessoas, você está criando energias que vão concretizar isso de alguma maneira, em maior ou menor grau, e isso vai voltar para a gente em algum nível.